Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Metamorfose, o programa do Clube da Borboleta. Eu sou Fabíola Medeiros e estou todas as semanas com vocês aqui, trazendo os assuntos que bombaram nas redes sociais, o tema sempre focado em empreendedorismo, aquela quedinha pelo empreendedorismo feminino, enfim, né? Tudo com muita leveza, muita descontração, informação com diversão, tudo junto e misturado, né? Bom, nós estamos aqui em tempos de coronavírus e tudo mais, né? Trazendo aí soluções. O foco do Clube da Borboleta sempre foi soluções, né? Nunca o problema. O problema está aí, todo mundo consegue ver o problema. Nossa pegada é, quais são as soluções? Se não definitivas, por que não paliativas, né? Estamos aí, o ser humano está num momento aí de que, não importa em que canto do planeta você esteja, estão todos dividindo mais ou menos as mesmas dores, né? E temos o convidado da semana aqui, que nem é tão convidado, já está chegando aqui, fechando a porta do estúdio com o pé, porque está aqui toda hora com a gente, o Dr. Ricardo Oliveira, neurocirurgião, como vai? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer é meu estar aqui, podendo colaborar aí com algumas informações. E hoje trouxe uns coleguinhas aqui, né? Quem são esses coleguinhas? Vamos explicar para a turma o que os coleguinhas estão fazendo aqui. Eles têm nome? Não tem não nome. Pôs nome. Nossa, a primeira coisa que ia fazer era colocar nome nos coleguinhas. O que esses coleguinhas estão fazendo aqui? Conta para a turma. Bom, eu acho que um dos assuntos aí que nós iremos abordar, né, Fabiano, é um assunto importante que esteve na mídia aí algumas semanas atrás em relação ao desafio do quebra-crânio, né? Então, eu acho que eu trouxe esses modelos para explicar um pouquinho para as pessoas o quão importante e o impacto que existe no cérebro para que as pessoas possam entender a gravidade dessa brincadeira. Vamos explicar para a turma mais ou menos o que aconteceu nas redes sociais? Muitos receberam alguns vídeos que circularam nas redes sociais de adolescentes na escola que sofriam eles eram como se fossem enganados, né? E caíam ou eram empurrados, né, sem ter uma percepção por outros duas pessoas que estavam ao lado. Então aquela terceira pessoa sofria uma queda. Eles davam tipo uma rasteira, né? A pessoa pulava e aí vinha, tipo, quando ele voltava pro chão, a turma que fingiu que tinha pulado dava uma rasteira nele, né? Ele não tinha o equilíbrio, né? Porque ele tinha feito aquele pulo e naquele breve momento ali alguém passava a perna e com isso a pessoa ia projetada pro chão, caía com todo o peso numa queda repentina, né? Então, trouxe os modelos para a gente mostrar como que isso acontece, né? Isso, como a gente sempre diz para vocês, a gente traz aqui sempre os assuntos que bombaram na internet. Isso aí virou até uma campanha da Polícia Militar, dizendo que quem é amigo mesmo não vai te derrubar, ele vai te segurar, vai te apoiar, né? Vocês devem ter visto aí uma série de vídeos que pegava a pessoa desprevenida e falava, vamos ver quem pula mais alto, uma coisa assim, aí os dois pulavam e quando um adolescente ficava no meio, falava, agora é a sua vez. Quando ele pulava, um ia lá e passava a perna nele. É uma coisa que eu sempre combato aqui nos nossos programas, nas nossas redes sociais, é a questão da brincadeira que machuca, gente. Se machuca não é brincadeira. Simples assim. Brincadeira é quando você prega uma peça na pessoa, aí a gente acha graça, mas a partir do momento que provocou sofrimento e dor, já não é mais brincadeira, não é tão engraçado assim mesmo. Quando a pessoa cai sozinha e a gente morre de rir, ele foi panaca e caiu sozinho. Agora, você provocou aquilo na pessoa, eu acho assim... eu achei que em 2020 a gente teria carros voadores, mas nós estamos aqui explicando para a pessoa que você não pode machucar o coleguinha. É um absurdo isso. Quando eu tinha meus 9 anos de idade, meus primos um dia fizeram uma brincadeirinha comigo, eu estava em outro lugar, ocupada, me tiraram de onde eu estava produzindo coisas e falaram, a gente está fazendo um negócio de apostar aqui quem chuta essa caixa de sapato mais longe. E aqui, ó, tá valendo uma caixa de bombom, não sei o quê. Fulano mandou ali, eles tinham se dado o trabalho de fazer marcas no chão. Fulano chutou até ali, não sei o quê, agora é sua vez. E eu realmente, panacona, 9 anos, vi lá e chutei. Eu não quebrei o pé, porque não era dia.
mas tinha pedras dentro. E as pessoas riam. E eu falava, eu não entendi. Até hoje, eu não consigo entender por que as pessoas estavam achando engraçado. Se tivesse, por exemplo, estourado um talco na tua cara, você ficado todo branco, ou voado água para todo lado, e você todo molhado. Ok, ainda, né, não é exatamente, mas ok, pelo menos. Agora, machucar, podia ter quebrado meu pé. Eu lembro que eu meio, por alguns minutos eu fiquei meio desacordada, porque você não tá esperando sentir uma dor daquela, e o pé, obviamente, ficou inchado. E os adultos chegavam e achavam graça. Eu falava, eu não acredito que as pessoas que deviam estar me socorrendo, elas estão achando graça. E eu, desde então, eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a combater esse tipo de brincadeira. Não é uma brincadeira, né? Em termos práticos, que tipo de lesão isso aí pode causar? O que eu gostaria de comentar é o seguinte, quando você sofre um trauma de crânio, existem 2 compartimentos. Existe o compartimento ósseo, da caixa craniana, propriamente dita. Que é o nosso amiguinho aqui. Isso, Se você puder, deixa eu segurar ele aqui. Então, nós temos aqui o nosso crânio. Como vocês estão vendo, ele tem toda a proteção aqui, a face e a abóbada craniana, né? E é interessante porque o crânio humano, ele tem uma característica. Quando nós olhamos na face de dentro, ele tem uma superfície mais ou menos lisa. Tá, né? Então ela a gente é 100% vê que, lisinha. Tá. mas ela é mais ou menos lisa. Agora, quando nós olhamos a nossa base do crânio, ou seja, o alicerce, aonde o nosso cérebro está repousado, ele é todo irregular. Certo. Por que eu estou falando isso, Fabiola? Pelo seguinte, quando o indivíduo sofre um trauma de crânio, seja ele qual for, em que há uma aceleração, ou seja, ele está em movimento e, de repente, ele sofre um traumatismo e esse movimento de aceleração. Então, vamos fazer assim. O indivíduo vem e ele sofre um trauma, e aqui há um momento em que há a parada da aceleração. Contudo, o cérebro que está ali dentro continua pela inércia a se projetar. Isso. E nesse movimento é onde podem ocorrer lesões seríssimas. Por quê? Agora, se nós olharmos o outro modelo... Gente, é de plástico, é resina, viu? Senão daqui a pouco tem alguém... Não. Profanação de cadáver. Exato. Não é, viu, gente? É uma resina. É um modelo que a gente usa explicativo aí, mas não é bem... de verdade, tá? Aqui a gente vê bem o quê? O cérebro, então aqui nós não temos mais a caixa craniana, justamente para mostrar isso. Então, quando o indivíduo para, no caso, por exemplo, da brincadeira, quando passa a rasteira ou passa a perna, há uma tendência da pessoa cair voltada para trás. Então, quando isso ocorre, ele cai dessa forma, caindo assim, é a mesma situação. Há uma parada no movimento e o cérebro sofre um movimento que a gente chama de aceleração e desaceleração rápida. E isso pode provocar uma série de lesões, principalmente focos de hemorragias dentro do cérebro ou fora, que são os hematomas aí em diferentes, dependendo da posição que ele ocorre, nós daremos um determinado nome. Mas o que é importante as pessoas saberem, que uma brincadeira dessa, né, não pode nem se chamar de brincadeira, né? Pode levar consequências seríssimas, desde uma internação por conta de um traumatismo craniano, fraturas no crânio que podem ocorrer, bem como hemorragias no cérebro. E isso, muitas vezes, pode causar um dano para a pessoa para o resto da vida. E, em algumas situações, essas pessoas podem ser submetidas a operações para contenção daquela hemorragia ou a redução de uma fratura quando necessária. Então, assim, a mensagem que eu quero passar é que para os pais, para os adolescentes, as crianças, que não façam esse tipo de atitude na escola ou mesmo em casa, quer dizer, não submetam uma pessoa a esse tipo de
brincadeira, entre aspas, aí, porque isso pode levar a consequências seríssimas. Só aproveitando um pouco do que você estava falando, é interessante porque nós estamos indo um pouco na contramão do que hoje a sociedade entende. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, era muito comum, ao entrar na faculdade, a matrícula, os trotes. E muitas vezes, né, você estava falando aí da brincadeira que você sofreu quando criança, mas na faculdade, em relação aos trotes, era muito comum algumas brincadeiras que eram, entre aspas, toleráveis e outras que não. Só que isso por muitos e muitos anos, nós tivemos inclusive caso de estudantes, um caso famoso, por exemplo, na Faculdade de Medicina de São Paulo, né? Um estudante de medicina do primeiro ano morreu afogado numa festa de início de faculdade, porque não sabia nadar, jogaram ele na piscina e ele acabou no outro dia encontrando o corpo dele já sem vida. E a partir desses casos, né, nós tivemos casos de queimaduras, nós tivemos casos de abuso, nós tivemos casos assim, seríssimos, e até que as faculdades entenderam fazer uma intervenção ali. Sim. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos agora a matrícula aqui na Universidade de São Paulo, na faculdade, e não é possível mais a realização desse tipo de trote, brincadeira, dentro do campus. Ainda nós vemos aí pelos semáforos lá fora um pouco de brincadeira ali, mas aqueles trotes, muitas vezes até violentos, eles foram banidos das universidades. Aleluia, né, gente? Então, por isso que eu estava falando, nós estamos um pouco na contramão, né? Por um lado, a gente intervém em relação a isso, e por outro, dentro de uma escola, você pode ter uma criança que pode sofrer sérias consequências em relação a esse tipo de brincadeira aí. Brincadeira, né? Tá longe de ser uma brincadeira, não é verdade? Ainda com relação àquele rapaz lá do curso de medicina, isso já tem bem uns 20 anos? Faz até tempo. Mais, eu acho. Mas não, eu acho que talvez entre uns 15 e 20 anos aí, eu acho. Até hoje, as pessoas que estavam ali sofrem problemas sérios. Tipo, a pessoa já se formou, já casou, já mudou, e até hoje essas pessoas sofrem, carregam isso consigo. Então, quer dizer, uma coisa que naquele momento, é engraçado, seja lá o que for, ninguém sabe exatamente, são misteriosas as causas Por que leva a pessoa a fazer aquilo? Tipo, o que aconteceu exatamente naquele dia? Ninguém sabe dizer até hoje exatamente o que foi que aconteceu. Ele caiu, ele estava lá dentro, passou mal e ninguém viu, ele foi jogado, ninguém sabe. E até hoje tem muita gente até pagando por isso aí, e às vezes a pessoa não tinha nada a ver com a paçoca, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, assim, bastante cuidado. Tipo, é um absurdo. Em 2020 a gente tem que tá tendo que falar para as pessoas sobre brincadeira, né? Enfim, né? E agora conta uma coisa pra mim. Nem tava na nossa pauta, mas a gente viu recentemente falando sobre questão de AVC em gente muito jovem, com 20 e poucos, 30 e poucos anos. É fato, isso realmente aumentou ou já existia e a gente não tinha se dado conta? Esse é um tópico muito importante, porque quando nós falamos do acidente vascular cerebral, muitas vezes nós pensamos em pessoas idosas. As campanhas muitas vezes são realizadas nesse intuito, né, para prevenção do AVC, mas focando o adulto, inclusive as pessoas maiores aí de 65, 70 anos, que na verdade acabam sendo um grupo de risco para os acidentes vasculares cerebrais. Contudo, eles também podem ocorrer na população pediátrica, em crianças, adultos, jovens. E as causas são causas muitas vezes não exatamente aquelas que nós encontramos nos adultos, como por exemplo a aterosclerose, a hipertensão arterial, o diabetes, enfim, aquelas doenças que são comuns, fatores de risco para o AVC, mas na população jovem existem outras causas menos relacionadas a esses fatores, mas que também precisam de investigação, como doenças autoimunes, as vasculites, algumas malformações de vasos, sejam através de malformações congênitas, que as pessoas nascem com aquele defeito e por uma determinada situação acaba tendo uma hemorragia, ou
aneurismas que podem também ocorrer na população pediátrica. Então, a mensagem que fica é que o AVC também pode ocorrer na população mais jovem. E, ao chegar no hospital com um sintoma, muitas vezes uma perda de consciência, uma crise convulsiva, uma epilepsia, uma crise convulsiva, esses pacientes também devem ser investigados da mesma forma que o adulto, quando há uma suspeita de um AVC. Então, um tópico importante que você salientou aí, que é a identificação das causas de AVC na população mais jovem. Entendi. Por um acaso, de repente, pergunta bem de leigo, tá? Caiu agora, fez uma brincadeira boba dessa, caiu. Deu nada, foi embora para casa, coisa e tal. Mais lá para frente isso pode ter alguma consequência? Hoje nós temos protocolos bem definidos do atendimento ao paciente que sofre um trauma, seja ele por qual a causa que tenha sido. Nós sabemos, por exemplo, que se um paciente sofreu um traumatismo craniano ou crânioencefálico e teve uma perda de consciência, ou seja, ele desmaiou, popularmente, ele desmaiou, perdeu a consciência, ou ele, por exemplo, não se lembra do que ocorreu, mesmo que ele esteja conversando acordado, mas só o fato dele ter esse lapso de memória ou essa perda de consciência, que pode ser muitas vezes momentânea ou prolongada, uma perda de mais de 1 minuto. Essa população é uma população que deve ser investigada, geralmente hoje com uma tomografia de crânio. Porque mesmo esses pacientes que chegam bem no hospital, eles podem evoluir com um hematoma, e certo. Que é o que a gente... existe até um termo do inglês, que é o talk and die, ou seja, aquele paciente que sofre um traumatismo crânioencefálico, chega numa unidade de saúde, num hospital bem, acordado, conversando, ele muitas vezes atendido, faz-se um raio-x ou não, entende que aquele paciente está muito bem e ele é liberado. E aí ele acaba depois evoluindo rapidamente, porque muitas vezes ele tem um hematoma pequeno, e esse hematoma expande, sim, e muitas vezes ele pode estar fora do hospital e evoluir muito mal, até podendo falecer por conta disso. Então, quando há um comprometimento do nível de consciência, ou seja, a pessoa perde a consciência no momento do trauma, essa pessoa deve ficar pelo menos 12 horas em observação com uma tomografia normal. Então, assim, esse é o protocolo desse tipo de paciente. Obviamente, aqueles que já chegam no hospital com alterações neurológicas, obviamente esses pacientes serão internados muitas vezes em UTI ou em unidades neurológicas específicas. Mas aquela população que no momento teve entre aspas, um apagão e foi ao hospital e está muito bem, esses pacientes são uma população de risco. Então essas crianças, esses adolescentes, que muitas vezes uma outra coisa comum, falando assim de escola, é brincadeira de balanço. Ah, balanço. A criança está lá, o outro amiguinho vai lá e empurra. E alguns balanços, sem proteção atrás, a criança muitas vezes desequilibra e cai e bate a região occipital. Essas quedas, via de regra, o paciente perde a consciência pela localização da queda e por algumas regiões que nós temos aqui atrás, relacionadas à consciência. Então, esse tipo de trauma, a criança deve ser levada ao hospital, ser avaliada de uma maneira correta por um profissional capacitado e muitas vezes submetidos à tomografia de crânio. Entendeu? Aí as pessoas podem dizer, mas será que só o raio-x é suficiente, um raio-x de crânio? Nem sempre. Ou na maioria das vezes, hoje, os protocolos modernos, eles praticamente eliminaram o raio-x. Por quê? O raio-x, nós somos capazes de identificar apenas fraturas na parte óssea. Mas nós não somos capazes de identificar pequenos pontos de hemorragia, outras alterações que na tomografia nós vemos. Então, o raio-x, ele eventualmente
ainda ele é feito em muitos locais, mas hoje os protocolos modernos de traumatismo crânioencefálico, quando há perda de consciência, alteração da memória, ou o indivíduo tem uma crise convulsiva, obrigatoriamente ele deve ser avaliado com um exame, preferencialmente uma tomografia de crânio. Aquela história que a gente ouvia quando era criança, tipo, caiu, né? Eu era uma criança muito tranquila, vocês podem imaginar, né? Então virava, mexia, caía, batia a cabeça. Aí a mãe falava assim, não deixa dormir, não deixa dormir, procede, tem a ver mesmo? Na verdade, é uma situação que o não deixar dormir significa justamente isso. Porque quando a pessoa sofre um trauma em que envolve esse movimento que eu falei de aceleração e desaceleração, às vezes o encéfalo, o cérebro, sofreu algum dano. E o paciente pode ter o que nós chamamos de sonolência. Então, às vezes, quando a família, os pais, os avós, não deixa dormir, não deixa dormir, é que fica aquela ideia que se o indivíduo dormir, você perde o parâmetro. O que, na verdade, não é bem assim. Nós sabemos que nós temos uma escala de exame neurológico e mesmo você tá lá dormindo, em sono profundo, se alguém tocar no seu ombro, Fabíola, você acorda imediatamente. Ok? Ou seja, você pode acordar meio atordoado, mas alguns segundos depois você já vai estar pronto, apto a responder o que a pessoa quer ou não. No meu caso, se caiu uma agulha no quarto do lado, eu vou dizer... Ou seja, você está alerta. Agora, quando o indivíduo, isso nós temos parâmetros para analisar. Você pergunta o nome, toca na pessoa, estimula, faz um estímulo doloroso e a pessoa não acorda, aí tem um problema. Entendi. Você tá entendendo? Então, assim, confunde um pouco essa situação. Mas, na dúvida, é melhor levar até o hospital, ser avaliado por um profissional e, se necessário, permanecer em observação no hospital. Então, assim, essa história que não deixar dormir e tal, se houve, claro, se for um trauma leve, bateu a cabeça, e a gente sabe que na população pediátrica isso é muito comum. Né? Caiu, bateu a cabeça, criança que está aprendendo a andar, isso é muito comum. O meu filho, a gente passava na porta da Santa Casa, ele já jogava ele na tomografia, aquela praga. A criança chorou ali, mas continua brincando, continua sem nenhum problema, ok. Agora, percebeu que a criança está mais sonolenta, está difícil de ser acordada, leve até o hospital, porque precisa fazer uma avaliação correta, porque às vezes pode ser um traumatismo que num primeiro momento não houve nada, mas às vezes uma pequena hemorragia que tomou uma proporção e a criança começa a ter uma alteração do nível de consciência. O sono também não pode ser uma defesa do organismo? Tipo, entra em estado de stand-by. Já ouvi alguém falar isso, mas não lembro em que momento, que alguém explicou. O sono veio que é para justamente a pessoa não ficar agitada, ele entra em estado de stand-by para poder o próprio organismo tentar um jeito de se recuperar. Fato, mito? Não, a gente prefere que o paciente seja acordado. Tá. Porque mesmo, por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu operei um paciente. Nós, principalmente neurocirurgiões, enquanto o paciente não terminou a cirurgia e o anestesista não acorda o paciente, a gente não fica tranquilo. Então, assim, o nosso melhor parâmetro é o paciente acordado. Se o paciente começa a ficar sonolento ou tem alguma dificuldade para você acordá-lo, é alguma coisa errada. Entendi. Não volto a falar. É muito fácil você acordar qualquer pessoa. Quando existe alguma dificuldade, a pessoa não está acordando, como eu falei, existe uma escala. Nós vamos aumentando o estímulo até que a gente, quando tem experiência, você já sabe que aquele, na verdade, não é bem um sono. Sim. A pessoa perdeu a consciência e aquele sono é uma alteração neurológica. Entendido. Não é uma coisa fisiológica. Entendido. Não é você, quando está cansado, você vai repousar e assim, não. Nessa situação, não. Entendido. Pessoal, nós estamos aqui trocando uma ideia com já é de casa, né? Um convidado que já é de casa, está sempre aqui com a gente no Metamorfose, falando um pouquinho sobre normalmente a gente traz assuntos aqui de coisas que bombaram na internet. E a gente está conversando, então, a respeito daquela brincadeira. Para mim não é uma brincadeira, para mim é um atentado
que o pessoal estava dando rasteira no coleguinha e a gente veio entender como é que funciona o organismo depois de tomar um tombo desnecessário, não precisava ter caído, né? Sim. Desnecessário daquele. O pessoal que está em casa e está assistindo as imagens deve estar assim, gente, mas cadê? Fabíola tá sem maquiagem hoje, cadê a maquiagem? Eu fiz assim para mostrar para vocês, que uma galera me cobrando a respeito da camuflagem das olheiras, tá? Ó, por isso tá sem maquiagem para vocês verem. Eu fiz a primeira aplicação da camuflagem de olheiras e a primeira aplicação do BB Glow para tirar essas manchas que estão aqui, ó. Na verdade, não tirar, camuflar, tá? Essas manchas aqui e aqui. Então, se dá para chegar pertinho, Guto? Tipo, das outras vezes que eu vim sem maquiagem, é bem intensa essa mancha aqui, ó. Miserável. Tem uma de cá e uma de cá, ó. Mas ela grita bem mais. Quando eu tô maquiada, não dá pra ver, né? Aí hoje eu vim sem a maquiagem pra vocês poderem acompanhar. O pessoal que segue nas redes sociais, se você ainda não segue, corre lá. Segue Fabíola Medeiros no Instagram e também lá na fanpage. O pessoal vinha cobrando. E aí, como tá o tratamento? Eu ainda tô na segunda aplicação de cada uma, mas eu já senti diferença de acordar sem maquiagem, com a olheira mais intensa. Paciência, né, gente? A gente vai camuflando. Então, e o pessoal que estava me perguntando é com a Andrea, lá da Bella Beauty Shop. Tem aqui no Instagram da Fabs. Aí você entra lá, pega lá, Fabíola Medeiros, e aí você consegue acompanhar. Um beijo pra Andréia, obrigado, tô adorando. Não dói, tá? Muita gente vem me perguntar, mas e aí? Doeu? Não senti dor. A pele fica depois, eu fiz ontem, né? A pele fica assim, tipo, se você vai esfregar a mão no rosto, aí você fala, opa, tá sensível, mas não doeu. Sensível. Tipo, você sentiu que, né, teve uma mexida. Eu quero agradecer ao meu pessoal lá da Império Moda Atacadista, o look de hoje. Para o pessoal que não conhece, nós temos um atacadista em Ribeirão Preto, mas você não precisa ser CNPJ para comprar. Então você fala, eu adorei o vestido da Fabíola. Você vai lá na Império Moda Atacadista, fica ali na Caramuru, encostadinho com o supermercado Savinhago, faz uma compra mínima de R$350. Aí você pode comprar para você, para o marido, cama, mesa, banho, fitness, praia, pode comprar jeans. Não precisa ser grade. Gostei desse vestido, mas é tamanho M. Aí você leva um tamanho M. Não precisa levar o P, o M, o G, tudo junto, tá bom? Um beijo pra vocês e eu volto daqui a pouco, depois do intervalo. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Estamos de volta! Papo hoje aqui com o Dr. Ricardo, que já é de casa. A gente vem batendo um papo aqui a respeito daquela brincadeira super saudável, só que não, de passar rasteira na garotada, que tava rolando aí na internet. Essa galera, eu vou te falar, viu? É bom que eu entro no assunto que eu queria conversar. Você tá com quantos anos, doutor? 49. 49, então nós somos mais ou menos da mesma época. Nós enfrentamos Plano Cruzado, nós enfrentamos Plano Collor, a gente sabe o que são prateleiras desabastecidas, racionamento de alguns alimentos, de alguns produtos, pagar o produto com ágio, ter que ficar horas e horas numa fila para poder abastecer um carro. Para você comprar um carro, eram 6 meses com ágio, sim, né? O pessoal não sabe o que é ágio. Vamos supor, esse celular aqui custa R$300, exemplo. E aí, se você quisesse aquele celular, você tinha que pagar aí 900 para poder ter o celular na hora, ou então aguardar até um ano para poder receber aquele produto. Você pagava e não levava.
entendeu? Além disso, nós enfrentamos uma série de coisas que acho que não é o mundo ideal, mas acabou nos fazendo amadurecer e entender algumas necessidades, né? Sempre teve brincadeira boba? Sempre teve, tanto é que a gente vem falando aí sobre o combate disso e que eu mesma fui vítima de uma brincadeira bem idiota, né? Mas eu tenho sentido que essa garotada tá um pouco sem uma bandeira mesmo para levantar. Porque eles não tiveram nenhum momento de se revoltar e sair brigando aí na rua, porque os supermercados estavam desabastecidos, não tinha comida, e coisa que nós vivemos lá atrás. E aí eles ficam com tempo sobrando aí para ficar debatendo se a blusa é uma blusa com alço ou ela é um tomara que caia, por exemplo. Tipo, aquela discussão que vai mudar o rumo da humanidade, né? E de repente chega o coronavírus aí, Covid-19, para falar assim... Pera lá, vou dar mais motivos para vocês se preocuparem, né? Então, o primeiro grande impacto foi, gente, será mesmo que o ser humano não sabia lavar a mão? Tá tendo que ensinar? 2020, a gente achando que ia estar com carro voador e a gente tá tendo que fazer videozinho ensinando a pessoa a lavar a mão. Como você tá acompanhando isso, já tendo esse histórico que eu narrei antes, e como passar isso para a pequitinha que tá ali? Nós estamos vivendo um momento de bastante ansiedade e angústia em todos os níveis, né? Você acabou de falar em relação à higienização, isso não é um fato novo. Nós já temos experiência prévia, por exemplo, no início do século XX, com a chamada gripe espanhola, Sim. que na verdade hoje tenta-se não caracterizar uma determinada doença pela região, o que é correto. Na época, na verdade, nós saíamos aí da Primeira Guerra, a Espanha era um país de uma certa neutralidade, alguns casos se avolumaram mais na Espanha e acabou sendo conhecido como gripe espanhola, mas morreram milhares de pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil. E desde aquela época já nós tínhamos plena ideia, já várias recomendações para as questões básicas de higienização das mãos, os cuidados ao tossir ou ao espirrar, evitar grandes aglomerações, principalmente quando há uma pessoa que está sabidamente com uma infecção respiratória, o contato entre as pessoas. Então, são medidas que, na verdade, são conhecidas há muitos anos. Não é uma novidade. De forma alguma é uma novidade. Agora, nós estamos passando, você falou, nós tivemos mais ou menos a mesma idade aí, nós tivemos a época da inflação, que você ganhava... hiperinflação. Você ganhava um X de manhã, à tarde, aquilo já não valia mais nada, e era aquela maquininha que... Você entrava no supermercado, pegava um produto e punha no carrinho, ele custava R$20. Quando você chegava no caixa, já era R$21,50, 25, né? Já tinha remarcado, se chama hiperinflação. Você que tem menos de 30 anos não faz ideia do que seja isso, mas a gente está aqui para te explicar. Agora, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela não é só uma pandemia do ponto de vista médico, mas era uma pandemia das redes sociais. Porque, na verdade, é a primeira doença de repercussão mundial em que nós temos, em tempo real, as redes sociais atuando. Entre elas o WhatsApp, principalmente. Sim. Da mesma forma que você consegue informação correta, atualizações, ao mesmo tempo são veiculadas informações muitas vezes de origem não recomendada ou às vezes até falsas informações e que levam as pessoas a um pânico exagerado. Ou a fazer coisas erradas que podem comprometer a saúde dela e de quem está em volta. Eu gostaria de, complementando o que você estava falando, a questão do desabastecimento, é algo que é temerário nesse momento, porque nós sabemos que essa epidemia, essa pandemia, ela muda de dia após dia. Então, hoje, se vocês checarem as informações oficiais, darão um número de contaminados, amanhã esse número é outro e assim por diante.
a evolução no país inicial, na China, foi uma. Hoje, eles estão com a situação controlada. Em compensação, todos sabem a repercussão que a Itália teve, o quanto isso é difícil a gente analisar o porquê na Itália foi tão diferente, inclusive a mortalidade é quase o dobro do que foi na China. Eu ouvi o pessoal cogitando que a população de idosos era assustadoramente maior lá do que em outros países. Ouvi dizer, né? Seguramente é multifatorial, ou seja, tem questão da idade, o tabagismo na Itália é bem maior, por exemplo, que aqui no Brasil. Nós estamos vivendo lá o inverno, as pessoas ficam mais juntas. Mesmo restaurantes são, na maioria das vezes, fechados, então há uma circulação, a chance de uma contaminação coletiva é bem maior. Mas é possível, uma das teorias, que, não, na verdade não é bem teoria, isso foi hoje, inclusive o Conselho Federal de Medicina lançou uma recomendação hoje muito interessante, e que o primeiro caso na Itália, ele já foi um caso comunitário. Ou seja, provavelmente, é engraçado, eu estava na Itália em janeiro. Gente, quem convidou o doutor para vir para o programa? Eu fui a um curso em Nápoles, no sul da Itália. E antes do curso, nós passamos em Milão e Roma. Isso foi na segunda quinzena de janeiro. Já tinham casos na China, mas eu posso te falar que na Itália ninguém falava absolutamente nada, como aqui no Brasil. Eu estava na mesma época nos Estados Unidos, já se ouvia os rumores, mas não havia nenhum tipo de precaução. Lá na China eu estive no dia de 20 a 28 de janeiro nos Estados Unidos e estava tudo ok. Eu tive uma semana antes. O que a gente sabe, a Itália é um país altamente turístico, né? Cidades como Roma, Milão e tantas outras recebem muitos turistas, inclusive turistas que vêm da Ásia em peso. Que eles gastam dinheiro com turismo, hein? Coreanos e chineses gastam muito dinheiro. Então, é muito provável que houve a contaminação vinda, talvez, de alguns asiáticos e que, como eu falei, o primeiro caso foi comunitário. Isso significa o quê? Que não houve uma barreira antes daquele caso. Então, talvez essa seja uma diferença entre o que ocorreu na Itália e o que outros países... Então, nós temos um exemplo da China e o da Itália. A China, ela atuou de uma forma bastante enérgica, inclusive isolando a cidade onde iniciou, Wuhan, tomando medidas drásticas, a população ficando realmente isolada em casa, evitando locais públicos. Só que a Itália talvez não tenha atuado no início da mesma forma. E quando os primeiros casos surgiram, já eram casos comunitários, ou seja, o vírus já tinha se espalhado. E aí é muito difícil você conter uma epidemia como essa. Entendi. Porque o vírus tem uma capacidade de reprodução, de transmissibilidade entre as pessoas, que é muito fácil. Toda doença que ela um dos principais vetores é o respiratório, um espirro, uma tosse, uma pessoa é capaz de contaminar diversas ali. Muitas pessoas. Num ambiente fechado ainda, muitas pessoas. Então, a Itália, hoje, talvez sofra as consequências desse início. Eu espero que aqui no Brasil, nós tivemos, em 29 de fevereiro, o nosso primeiro caso, em São Paulo. Foi um senhor vindo da Itália. Coincidentemente, gente, tinha acabado o carnaval no dia anterior. Mas assim, eu não estou insinuando que as pessoas já sabiam. É coincidência. Esse caso, especificamente, era um senhor, um empresário, que veio da Itália, estava a negócios e veio da Itália, e foi constatado um primeiro caso com o Covid-19. E depois nós tivemos, já agora em São Paulo e Rio, em outros lugares, a transmissão comunitária, ou seja, onde você não sabe quem foi. De onde veio. Você veio numa viagem, eu tive contato com você. Então, mas o Brasil, de certa forma,
está tomando medidas cautelares e elas estão se intensificando de modo que as pessoas entendam que esse é um problema gravíssimo e que, inclusive, ontem o nosso presidente decretou estado de calamidade pública, porque com isso há uma maior contingência de recursos, principalmente na área da saúde, para atender o que vem pela frente. É óbvio que não cabe a mim, não é minha área, eu sou neurocirurgião, mas não cabe a nós médicos ou qualquer pessoa tornar uma situação mais dramática do que ela é. Mas, nesse momento, medidas importantes precisam ser tomadas e respeitadas pela população. Isso é que tá difícil. As pessoas precisam entender. Mas eu já hoje ouvi falar, mas eu não sou grupo de risco, né? Porque nós sabemos também que aparentemente este vírus, o coronavírus, o Covid-19, não que ele pegue apenas indivíduos com maioridade, não é verdade. Todas as faixas etárias podem ter ou contrair a doença. A questão é que, aparentemente, essa epidemia tem uma gravidade maior nessa população. Então, idosos, comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, neoplasias, imunossupressão, seguramente aumenta o risco da mortalidade. O que em outra faixa etária é bem baixo, nessa faixa etária o risco é significativamente maior. Entendi. Mas, independente disso, toda a população precisa entender que, se cada um não fizer a sua parte, eu sou grupo de risco, eu vou... nós teremos sérios problemas aqui no Brasil. Esse isolamento social, ele é importante, o pessoal precisa entender isso. Não é hora de fazer festa, não é hora de aglomerar, porque se começar um contágio ali, ele alastra. Né? Então, se aquilo não aconteceu, então ali, naquele momento não houve o contágio. Agora, uma observação. Chegou a ver os dados na Rússia e no Alasca? Baixíssimo, 0 no Alasca. É o quê? A vodka? Será que a galera escova os dentes com vodka lá e já... O Alasca, a gente tem que considerar que, embora o território seja grande, mas há uma densidade populacional muito baixa. E é possível que a transmissão entre as pessoas não tenha sido com essa velocidade. Entendi. Diferente de países... como a China, por exemplo, que a densidade demográfica lá é altíssima. É altíssima. Mas, por outro lado, nós também temos um país que tem uma densidade altíssima, a Índia, Sim. que não teve, até o momento, uma grande contaminação, como, por exemplo, a Itália. Entendi. Então, existem fatores aí, regionais, climáticos, talvez, e você sabe que esse vírus, ele é capaz de sofrer mutações de uma forma rápida. Então, o vírus inicial... Os primeiros casos, teoricamente, foram entre outubro e novembro, na China, e a primeira pneumonia, ou a primeira descrição do chamado Covid-19, do tipo de vírus causando essa chamada síndrome aguda de respiratória, ele foi identificado pela OMS apenas em dezembro, 19 de dezembro, uma pneumonia que foi correlacionada a um vírus. E depois, em poucos dias, esse vírus já era conhecido, o genoma e assim por diante. Ou seja, é uma doença muito nova. Embora esse vírus ele já exista de outras formas, mas a manifestação dele agora é muito nova. Então, é melhor que nós tomemos precauções drásticas para que a gente possa passar essa situação com, digamos assim, o menor trauma possível. Entendi. Que vai existir, mas que ele seja menor do que em outros países aí, que essa epidemia já está ou ocorreu aí, no caso dos asiáticos. Acho que podemos estudar a vodka, então, hein? Ainda acredito no estudo da vodka, porque, olha, fiquei impressionada de ver a situação lá na outra coisa também, né, Fabiola? A gente nunca sabe, a Rússia é um país complicado do ponto de vista governamental, o quanto
Eles esses passaram dados, essas informações são de fato Tá certo. corretamente informadas. Então, assim, a população não pode, mais uma vez, não pode tomar. E eu também recebi isso em WhatsApp, o mapa falando que a Sim. Rússia, negócio da vodka e assim por diante. As pessoas não podem tomar isso como verdade. Quer dizer, Sim. Aliás, chegou pelo WhatsApp, gente, fica com o pé atrás, porque os órgãos oficiais não passam informações pelo Não. WhatsApp, né? Essas receitinhas caseiras de álcool gel feito em casa, gargarejo com vinagre, sal e água morna. mesmo a questão do álcool gel, nós sabemos também que a higienização das mãos de forma correta com simplesmente água e sabonete, é tão eficaz quanto o álcool gel. Então, O álcool gel, gente, em lugar que você não tem condições de lavar a Sim. mão, não tem a menor condição de você lavar. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que lavar a mão. Porque vai começar a virar uma sopinha aqui de tanto álcool gel na tua mão. E tem mais detalhe. Dermatologicamente, será que o uso prolongado desse álcool gel não pode causar mais dano do que... algumas álcool gel, eles vêm com algum tipo, você já deve ter percebido isso, um cheiro, Sim. um odor, alguma coisa. Sim. Aquilo ali é alguma substância que é adicionada para tornar o álcool gel um pouco mais agradável do ponto de vista. Então, isso pode causar eventualmente alguma alergia para algumas pessoas. Então, tem que Viu tomar com cuidado. glitter esses dias. Aí. Fala pra mim, pra quem põe glitter. Foi a hora Brasileiro da inventa- Lorena. Foi a Lorena, tá, Lorena? Ajuda nós aí, álcool gel com glitter. Ajuda nós aí. Quanto tempo temos, produção? Oh, maravilha! Ó, eu prometo que o negócio é o seguinte, eu saio muito da pauta, porque a gente empolga aqui na prosa, mas a Eliane Regina mandou uma pauta lindíssima. Qual que é a diferença entre a quarentena, o isolamento e o distanciamento social? São três coisas distintas que o pessoal está fazendo uma bagunça aí. Bom, a quarentena, na verdade, é quando você já tem identificado o vírus, quer dizer, você já é portador do vírus, ou teve contato com alguém que seja portador. Então, por exemplo, chegou da Itália. Pode chegou ter da tido Itália e o indivíduo ou já chegou com sintomas e realizado o teste foi positivo, então aquelas pessoas mais próximas àquele indivíduo devem permanecer numa situação de isolamento, de quarentena, porque essa doença ela tem uma manifestação rápida. Então, quando você contrai o vírus, em geral, poucos dias depois, entre 6 a 8 dias, os sintomas aparecem. Então, em torno de uma semana, se a pessoa teve contato com alguém portador do vírus, do Covid-19, os sintomas podem aparecer. Agora, vale lembrar também que nem sempre esses sintomas eles são graves. Muitas vezes são leves, como um resfriado comum. Então, tem gente que é totalmente assintomático, né? Assintomático, também tem essa questão. As pessoas podem ser assintomáticas. A questão do isolamento social é o que alguns países decretou de forma compulsória. Você simplesmente não pode sair de casa, a não ser que tenha uma recomendação expressa, mas não pode, então você não pode frequentar nenhum tipo de sair da tua casa para um restaurante, para andar na rua, para correr, para fazer isso, para fazer aquilo, não pode. Porque na Espanha, na própria Itália, aqui agora no Brasil, nós estamos caminhando talvez para uma situação como esta, em que não chegou você tem ainda a liberdade de ir e vir, só que há uma recomendação para que se evite aglomerações. Controle shopping, ali, né? Restaurantes. Claro que, por exemplo, na nossa área médica, nós tivemos vários congressos que foram suspensos. Sim, inclusive, até outubro tem coisas assim. Inclusive, congressos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e Neurocirurgia Pediátrica foram suspensos por conta, congresso em junho, congressos em maio, que já foram suspensos por conta de todo esse problema aí, não só
nós não sabemos o que vai acontecer, Sim. mas todo esse problema também, questão aérea, de fronteira... Justo. Não tem como. Então, assim, a mensagem é que as pessoas entendam. Por exemplo, você trabalha numa repartição, umas 30, 40 pessoas. Se for uma situação que você puder fazer o trabalho em casa, as empresas têm feito essa recomendação. Sim, lá no clube, por exemplo, a sede, só estritamente o necessário. O resto, tudo via call, tudo dessa forma. Uma pergunta que o pessoal sempre faz assim, quarentena não são 40 dias? Não. Por que o pessoal tá ficando 15 dias, 10 dias? A quarentena é um termo muito antigo na medicina. Então, lá, muitos anos atrás, aí, de fato, as pessoas não conheciam as doenças, então, colocava realmente a pessoa 40 dias aí para castigo, em isolamento, né? Só que, obviamente, o tempo mudou. Hoje nós mais um exemplo, essa doença em um mês se conhece, né? Todo o genoma, você conhece toda a arquitetura do vírus. É só alguém pegar aí na internet, colocar lá Covid-19, você vai ver como é que é o vírus. Então, isso já foi estudado em pouco tempo. Tanto é que se tem um lado positivo nisso tudo, é que a comunidade científica, em menos de 2, 3 meses, nós já tivemos mais de 500 artigos publicados numa base de indexação, que é o PubMed, que é uma base importante, artigos importantes, já alertando os resultados, o que fazer, os protocolos. Então, assim, a comunidade científica, ela respondeu de uma forma rápida. E a questão do tratamento, também há uma dúvida. Hoje nós não temos um tratamento, seja ele de forma vacinal, uma vacina, a prevenção, né? e nem o tratamento antídoto terapêutico. Né? Como, por exemplo, você tem uma infecção bacteriana e você vai lá e toma um antibiótico A, B ou C para aquela determinada bactéria e geralmente você resolve o problema. Nesse caso, nós não temos ainda. Então, também saiu aí algumas informações, até recentemente uma colega aqui de Ribeirão preconizando um tal de soro da imunidade. Tinha até umas gestantes tomando. Vou entrar no mérito aí, mas o que é importante é que as pessoas entendam que não existe nenhum tipo de tratamento hoje para essa determinada doença. E se existisse, a Itália não estava inteira parada. Portugal acabou de declarar estado de emergência. O presidente foi, ou o ministro foi na imprensa falar. Então, assim, não é aquela solução mágica que vai chegar no seu vizinho que vai resolver. Já tinha chegado em outro lugar, não vai chegar no seu WhatsApp primeiro. Não, e não acreditem nesse tipo de profissional, promessas, né? De promessa que há uma... mas se você tomar um excesso de vitamina, isso e aquilo, não tem nenhuma comprovação científica que essas substâncias reduziriam ou você teria uma prevenção da doença, no caso aí do coronavírus. Então, é o básico mesmo, as pessoas entenderem que neste momento é melhor permanecerem quietas em casa, procurarem aqueles que podem no trabalho, façam o trabalho de casa, entrem num acordo aí, né, em cada situação. Os profissionais de saúde, como é o meu caso, os hospitais, eles estão com protocolos bem definidos. É óbvio que essa é uma situação que nunca nós nos deparamos. Extraordinária, né? Nunca se viu uma coisa assim. Nós já tivemos. Tudo assim, na modernidade, digo, né? Você se lembra, né, Fabiola? Até pouco tempo atrás nós tivemos a epidemia do H1N1, que foi também uma epidemia grave. Tinha um grupo de risco, que eram as gestantes. Nós tivemos vários e vários problemas. Nós tivemos também recentemente o Zika. O duro é que, tipo, dá a impressão que Zika, dengue, parece que ficou só aqui no Brasil, não espalhou tanto por outros países que nem foi essa situação agora. Sabe o que a gente tem que observar e comentar aqui com vocês, gente? Esse programa é gravado.
daqui 5 minutos, né, ele foi ao ar e já tem alguma novidade. Então, nós estamos trazendo dados do momento que a gente estava gravando. De repente, chegou aí na sua casa e falou assim, acabou de sair a vacina. Então, só para deixar bem esclarecido, o programa é gravado, né? Então, pode ser que, de repente, quem sabe, né? Eu faço votos, que de repente alguém vira e fala assim, eureka, né? Olha, pelo que nós já lemos, os estudos, já existem inclusive estudos clínicos em humanos, o que foi inicialmente até debatido na comunidade científica, porque quando você tem uma linha científica e uma linha de pesquisa numa determinada vacina, você tem que respeitar certos parâmetros antes, por exemplo, do teste em humanos. Sim. Tem prazos, tem protocolos. Mas diante dessa situação, alguns grupos já vêm testando as vacinas. O quanto isso vai ser eficaz ou não, também as pessoas não sabem, porque, como eu disse, o vírus ele é capaz de modificar. Sim, e rapidamente, né? Então, mas nós acreditamos que países que têm um recurso financeiro muito grande, com pesquisadores também, não só aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Japão, todo mundo está lutando junto para que a gente possa encontrar aí uma solução, seja ela mais rápida possível para sair dessa crise. Eu tava procurando aqui para ver se confira boas notícias sobre avanço do coronavírus. Hoje de manhã eu tinha alguma coisa falando lá no R7 que produção do coronavírus deve demorar não sei quanto tempo, já tinha boas notícias, muitos avanços. Eu acredito, inclusive, que é o que eu falei para você, gente. Nós estamos fazendo um programa gravado, né? Então, eu li aqui, cientistas australianos dizem saber como o corpo combate o vírus e está melhorando, parará. Então, assim, acredito que sejam notícias até para causar alguma animação na galera, não ficar todo mundo muito para baixo, apavorado, em pânico. Mas, num primeiro momento, é legal a gente ter ciência de que é risco, né? Tem gente brincando com isso, que nem a história do gargarejo. A pessoa fala assim, eu uso muito para dor de garganta. Coronavírus não é dor de garganta. Coronavírus mata, né? Então, o pessoal levando isso na brincadeira. Meu médico recomendou, porque quando tivesse com inflamação de garganta. Para a sua inflamação de garganta, vai lá, bebe isso aí, se você quiser. Mas não é uma coisa que vai combater o coronavírus. Gente, infelizmente, chegamos ao final. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. A gente sabe como é difícil de desfazer a agenda lá para estar aqui. Obrigada por trazer seus coleguinhas, né? Gente, obrigado pela audiência mais uma vez. Continue acompanhando a gente pelas redes sociais. Existe um grupo que chama Metamorfose, para a gente continuar com esse bate-papo aqui, lá nos comentários e levantar outros casos. Por que vocês gostariam de ver novamente o Dr. Ricardo aqui com a gente no programa Metamorfose? Doutor, muito obrigada. Quer deixar um recadinho? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Os 2 recados. O primeiro, conversem com seus filhos para que eles não se metam em problemas na escola, principalmente. Não fujam desse tipo de amizade. Procurem ficar atentos ao que eles veem na internet, no WhatsApp, com as pessoas com quem eles frequentam. Não hoje, na nossa época, a nossa mãe, a nossa avó, olha, não passa por ali, não passa por aqui, porque era arriscado. Hoje o problema está dentro da sua casa, está no seu quarto, porque a pessoa tem hoje acesso ao mundo todo pela internet. Então, fiquem atentos em relação a isso. E outro grande recado é que nesse momento é um momento de preocupação que todo mundo está passando, então permaneçam em casa. Se tiver algum sintoma, num primeiro momento, observem como se fosse um resfriado. Se casos e sintomas ficarem mais importantes, com febre, tosse mais seca, procurem uma unidade básica de saúde imediatamente, para que possam ser atendidos de uma forma inicial, caso a doença esteja aí se alojando. Maravilha, muito obrigada, pessoal. Valeu, a gente se vê na próxima semana com o programa Metamorfose e vocês continuam com a gente nas redes sociais. Beijo grande para todo mundo. Fui.